Todos muito bem-vindos ao canal Crescendo na Palavra. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 Bíblias. Tá aqui, 5 Bíblias para pregador. Vai ter 2 Bíblias ali que a gente vai, no caso vão ser 6 Bíblias. Então eu te convido a acompanhar, que são 6, mas são 5 indicações para pregadores. Você que é pregador da palavra de Deus, então venha comigo, acompanhe, já deixe seu joinha, já deixe seu comentário, já se inscreva, venha fazer parte da família Crescendo na Palavra. E eu já quero louvar a Deus pela vida de cada inscrito e de cada um que tem apoiado o projeto, o canal Crescendo na Palavra. A primeira Bíblia que nós queremos apresentar para os amados e queridos irmãos, você que é pregador da palavra de Deus, eu te convido a acompanhar todo o vídeo, acompanhar toda a explanação que a gente vai dar acerca das Bíblias e acerca da utilidade delas. E a primeira é essa maravilha aqui, que é a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, hebraico e grego. Irmão Edson, qual é a importância da Bíblia? Antes de eu falar um pouco dela, que é interessante, por isso que eu convido os irmãos a interagir. Aqui você tem um dicionário de Strong e a concordância, e aqui você tem um texto bíblico, tá vendo? Ó? É muito material. Irmão, mas qual é a importância disso? Vou te mostrar aqui agora. Ó. Se você pegar, tem vários textos, eu usei eu escolhi esse, porque foi mais prático e mais rápido para ganhar tempo, porque o objetivo não é o vídeo a respeito disso. A gente pode fazer um vídeo falando a respeito disso, pegando várias palavras, fazendo até exegese de alguns textos bíblicos. Perceba-se que em Colossenses 3,19, você vai encontrar aqui, ó, vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis. Tá vendo? Irriteis contra ela. No 21, ó, vós pais, não irriteis a vossos filhos. Se a gente for para o dicionário português e a gente pegar essas duas palavras, a gente pode trazer o mesmo sentido para essa palavra na nossa língua portuguesa. E aquilo que a gente encontrar lá no português do irritar, a gente pode falar para o pai, para o filho, do pai para o filho e do esposo para com a esposa. Mas se você for para o original, você vai ver que não é o mesmo irriteis. Perceba-se que aqui, ó, 40:87, 20:42. Ou seja, o sentido grego dessa palavra que Paulo usou aqui para irritar, no sentido do esposo para com a esposa, é bem diferente desse daqui. Então você só consegue ter esse entendimento mais aguçado, assim, mais profundo no sentido da palavra, quando você tem um recurso que ele vai te fornecer, não o sentido da palavra na nossa língua portuguesa, mas o sentido dela nas línguas originais, né? Então a importância disso, depois a gente pode fazer algum vídeo sobre exegese do textos e mostrando assim vários textos, né? A segunda Bíblia que nós queremos apresentar para você que é pregador da palavra de Deus é a Bíblia do pregador pentecostal do pastor Erivaldo de Jesus. Essa Bíblia é uma Bíblia fantástica porque ela tem 1002 sermões e ajuda você que ainda não tem a prática de elaborar o sermão, né? Você pega aqui, ó, o poder da paciência. Então você tem um sermão, ele precisa ter uma introdução e os tópicos, ó, paciência dos vencedores e o triunfo da paciência e a conclusão. E qual é a importância da pregação bíblica? Falando de pregação bíblica, os textos eles têm que interligar. Se eu estou pregando uma pregação e o assunto que eu estou falando, por exemplo, é sobre santificação, os textos que eu vou usar acerca da santificação, eles têm que interligar e corroborar com aquela ideia primária ali do texto, ou vários outros textos. E o que a gente se depara muito com os pregadores? Os pregadores usam textos que eles não se conectam. Eles pegam um assunto, catam trechos da Bíblia, no Novo e no Antigo, no Novo Testamento e no Antigo, e na hora da sua pregação, na hora da sua ministração, os textos eles não interligam. Irmão, então o que eu devo fazer? E aí eu já te recomendo a Bíblia de Estudo Thompson. O que a Bíblia de Estudo Thompson tem? Ela tem 100 mil, ó. O que eu quero mostrar? Só para não ficar nas minhas palavras, ó. A característica singular da Bíblia de referência Thompson é o seu sistema de referência em cadeia.
Ou seja, é essa questão de interligar os textos. Ou seja, se você está pregando um texto da Bíblia, será que aquele texto realmente ele interliga na sua pregação na hora que você está usando aquele texto? Será que de fato aquele texto ele está validando aquela palavra? Ou você está simplesmente forçando um texto a defender uma ideia que inicialmente aquele texto ele não está dizendo? Então aqui, ó, interligam-se 100 mil versículos bíblicos, formando assim mais de 7 mil cadeias temáticas. As cadeias que aparecem no índice de temas em cadeias das páginas, tá vendo? Ó? Estão classificadas em doutrina, vida cristã, história, biografia e fundo bíblico. Além disso, esses temas eles têm agora esses temas eles dividem-se em subtemas. Então a importância de você pregador entender essa dinâmica das referências em cadeias de um texto ele se correlacionar com outro texto, fazendo assim uma harmonia na sua pregação, né? Você pregar um texto bíblico e os textos que você for citando ao longo da sua pregação, eles ser textos que de fato eles se harmonizam. E aí eu quero apresentar duas Bíblias agora. Por que duas Bíblias? Porque o título do vídeo não é Bíblias para pregadores pentecostais ou Bíblias para pregadores calvinistas, né? O vídeo é 5 Bíblias para você pregador. Então a gente apresentou a primeira, que é a palavra-chave, a segunda é a do pregador pentecostal, do pastor Erivaldo de Jesus, a terceira é a Thompson. E aí a gente tem essas duas. Se você é pregador pentecostal, as 3 Bíblias que a gente citou, elas encaixam no viés, e você tem a quarta, que é a do pregador pentecostal, para te auxiliar ainda mais no entendimento acerca das doutrinas pentecostais. E se você é calvinista, as 3 Bíblias que a gente citou anteriormente, elas também encaixam no viés calvinista, na sua exposição, na arte de você elaborar o seu sermão para a sua pregação. Então tá aqui, se você é calvinista, essa é a quarta Bíblia que nós indicamos para você. Se você é pentecostal, essa é a quarta que nós indicamos para o pregador. E a quinta e última é a cronológica, Bíblia de Estudo Cronológica e Aplicação Pessoal. Por que eu acho essa Bíblia uma Bíblia que ela tem que estar, o pregador tem que ter ela na sua biblioteca pessoal? Porque aqui você vai ter alguns recursos que são meio que exclusivos dessa Bíblia, né? Ou seja, você tem algumas outras, tipo a Integrada, que trabalha com a cronologia da Bíblia, mas você tem aqui, dentro dessa Bíblia aqui, você, além de ter o texto na sua ordem cronológica, que para o pregador isso é de suma importância, o pregador ele precisa conhecer, não necessariamente é obrigado a conhecer, mas é indispensável o pregador conhecer a cronologia do texto bíblico. Aí se você pegar aqui os evangelhos, você vai estudar os evangelhos em ordem cronológica. Você vai ter aqui, por exemplo, ó, você tem Mateus 2 aqui, você tem Mateus 2K, você tem Marcos aqui, você tem Lucas K. Então se você está lendo os evangelhos, você está lendo eles todos na ordem cronológica. É diferente de você pegar nas Bíblias comuns e você ler o Mateus todo, depois você lê o Marcos todo, depois você lê o Lucas todo, depois você lê o João todo. Nessa aqui não. Você tem aqui o João 1, de 19 até o 28, e Mateus, Marcos, Lucas, Mateus de novo. Então aqui você vai ter uma ordem cronológica. E aqui, o que essa Bíblia ela vai ter também como um diferencial? Ela tem esse sistema de você aplicar o texto. Então ela tem uns passo a passos para te ajudar a aplicar o texto bíblico. E qual que é o princípio? Ó, pessoas. Você está lendo o texto bíblico, você vai identificar as pessoas. Primeira coisa que você tem que identificar no texto bíblico são as pessoas. Segundo é o lugar. Ali, aonde que o texto está se desenrolando. Num barco, numa sinagoga, num palácio, num campo. Aonde que é o desenvolvimento do texto? O texto que você está lendo, aonde que ele está se referindo. Depois o trama, depois o tema, e depois o presente, paralelos, prioridades e o plano.
pirâmide para você aplicar o texto bíblico. Isso é fantástico, essa questão da aplicação do texto bíblico. Então tá aqui, as 5 Bíblias. Foi 6 porque se você é arminiano, a pentecostal. Se você é calvinista, a de Genebra, mas tá aqui. Já deixe seu comentário, já compartilhe esse vídeo, já deixe seu like, já se inscreva. Venha fazer parte da família Crescendo na Palavra. Nosso muito obrigado. Fique na paz do Senhor.